O quanto ele deve ter preparado esta fala desde ontem, não é? Então, olá a todos, prazer. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós que vivíamos no meio dos pecados e delitos, nós que não tínhamos nada, fomos chamados primeiramente pelo Senhor, fomos salvos e nos tornamos seus filhos. E nos permitiu a imensa graça de podermos estar dentro da sua igreja para servirmos e louvarmos ao Senhor para fazer a sua obra. Nós agradecemos por toda essa imensa bênção. Que o Senhor esteja conosco, não somente dentro de nosso país, mas pelo mundo inteiro. Que o Evangelho possa ser pregado por todo o mundo. Nós agradecemos verdadeiramente ao Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor estar conosco no retiro de verão. Que o Senhor Deus trabalhe para que muitas pessoas recebam a salvação em cada etapa também. Agora, desde a terceira etapa até a sétima, que o Senhor possa estar conosco, que pelo país inteiro, realmente muitos espíritos possam receber a salvação. Que o Senhor Deus possa utilizar a cada um de nós de forma preciosa. Nós que todos fomos salvos pelo sangue precioso de Cristo, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E agradecemos por permitir a graça para podermos estar em comunhão através da sua palavra. Que o Senhor Espírito Santo possa estar conosco, que possa abrir o nosso coração para que a palavra do Senhor possa ser compreendida dentro de nosso espírito, possa se tornar a força, possa ser inscrita em nossos corações. Que a nossa vida possa ser estabelecida mais fortemente dentro da igreja, sobre a pedra. Que o Senhor possa estar conosco, nos ensinando qual é a sua santa e boa vontade. Que assim o Senhor Deus possa nos ajudar. Todo o início e o fim deste culto, desta reunião, nós pedimos ao Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양해 주시겠습니다.
Muito obrigado ao coral. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. A partir do versículo 27 ao 42, eu irei ler todos esses versículos. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e veide as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galadão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então nós lemos até aqui. Então a terceira etapa do retiro está em andamento. Então se nós contarmos todas as pessoas que participaram de outras etapas, dá por volta de... A primeira etapa passou 12.000 pessoas. E a terceira etapa também está participando, realmente quase por volta de 12.000 pessoas também. E pessoas de outras etapas vieram participar, que são mais de 1.000 pessoas. Então eu acredito que vieram evangelizar, é por isso que eles participaram fora da etapa das suas igrejas, determinadas igrejas. E agora esse tempo é o tempo onde a palavra do evangelho está sendo pregada. Então, as pessoas da terceira etapa também, para que possam ouvir o Evangelho e receber a salvação. Eu peço para que vocês possam continuar orando por eles. Então, hoje o tema, como do versículo 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o homem? Então, eu gostaria de utilizar esse versículo como o título. Então, o tema de João capítulo 4 inicia com uma mulher samaritana, que ela tinha vários maridos, e ela se encontrou com Cristo, e ela crê que Cristo foi enviado como Messias, e assim ela recebeu a salvação, ela é transformada, e assim ela anunciou por toda a sociedade sobre o Cristo, e assim muitos espíritos foram resgatados.
E esta palavra está escrita na Bíblia. Então, com certeza existe um tema que o Senhor ele quer pregar para nós nessa palavra. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Então, primeiro, se pensarmos nas palavras que vamos verificar. Então, primeiro, a mulher samaritana, ela se encontrou com o Senhor. E ela ter se encontrado com o Senhor trouxe uma grande mudança para a vida dela. E em nossas vidas também, aquelas pessoas que se encontraram com Cristo, existe a mudança na vida. Então vamos pensar nisso com mais detalhes. E essa mulher samaritana, ela foi transformada. E o trabalho que ela fez foi anunciar, foi testificar a Cristo. Então o testemunho dela tinha uma grande força, com certeza. Então, através dessa evidência, desse testemunho, muitas pessoas da cidade puderam crer. E é por isso, muitas pessoas, na realidade, receberam a influência para que pudessem voltar a Cristo. Então, a evidência das pessoas que realmente provaram de Cristo nas suas vidas, que têm Cristo em suas vidas, realmente, na realidade, eles possuem uma influência real diante do Senhor Deus. E quarto, nós podemos ver quão grande é a influência de uma pessoa. Então, por ter recebido a salvação, por ter anunciado a Cristo, ela pregou por toda a cidade. Quer dizer que por uma pessoa, toda a cidade, toda a aldeia recebeu a pregação. Então pensem bem, vamos pensar na influência que uma pessoa pode causar. Então as pessoas que receberam a salvação, uma a uma. Então quando nós vivemos em obediência na fé diante do Senhor Deus, nós temos certeza que o cristão ele causa um grande impacto e influência. E o quinto, para que possamos ter uma evidência exata, é necessário dar o tempo para ouvir a palavra o suficiente. Nós podemos pensar nisso. Se olharmos em 41 e 42, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eles ouviram o testemunho dessa mulher samaritana, e enquanto os samaritanos foram realmente para se encontrarem com Cristo, eles convidaram o Senhor Jesus para a cidade e eles desejaram que o Senhor ficasse ali, e o Senhor ficou ali 2 dias, como aparece no versículo 40. Quer dizer que ele ficou durante 2 dias e 3 noites, não é? Ficou 2 noites e 3 dias. Então, durante todo aquele tempo, eles ouviram a palavra o suficiente, durante 2 dias, que seriam 3, contando com aquele outro dia anterior. Então, eles conseguiram crer verdadeiramente que este era o Cristo, o Salvador. Para que o homem possa ter a salvação exata, é necessário que você ouça a palavra o suficiente. E se nós olharmos aqui, a mulher samaritana se encontrou com o Senhor, e mesmo que ela tenha recebido a salvação, se ela ficasse de boca fechada, o que aconteceria? Não teria dado a chance para que ela trabalhasse em Samaria. Então esta mulher, ela anunciou o Evangelho, e é por isso que ela teve a chance de poder trabalhar pelo Evangelho. Então nós podemos ver que quando o santo ele opera, o Cristo opera junto com eles. Podemos ver que se essa mulher samaritana ela ficasse de boca fechada, não teria chance para Cristo trabalhar. E mais um ponto,
Se nós olharmos até o versículo 38, existe a palavra que o Senhor Jesus ele disse aos seus discípulos. Então nós podemos ver que o coração do Senhor Jesus, onde está o coração dele? O que ele deseja no coração dele? Então nós podemos pensar um pouco sobre isso. Então se nós conhecemos o coração e a vontade do Senhor, com fé nós devemos obedecer à vontade do Senhor Deus. Então tendo essas palavras como centro, nós vamos ouvir um pouco hoje. Se olharmos versículo 28 e 29, versículo 28 e 29, então primeiro, se olharmos versículos 6 e 7 primeiro, ali vamos ler todos juntos. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então, até aqui. E agora, voltando para o versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então nós podemos ver a transformação dessa mulher samaritana. Então o Senhor Jesus, enquanto estava caminhando pelo caminho, o Senhor Jesus, ele realmente estava cansado. E naquele tempo uma mulher, ela veio buscar água. Mas se olharmos o versículo 28, essa mulher, ela deixou o seu cântaro. Ela veio buscar água, então foi o que foi dito na palavra, mas ela deixou o seu cântaro. Então são palavras que são contrárias, não é mesmo? Então essa mulher, ela veio buscar água, mas se olharmos o versículo 28, então ela perdeu o interesse de buscar água, porque existe um trabalho mais importante para ela. Tá, até um pouco tempo atrás, o trabalho para essa mulher de pegar água é algo muito importante. E quando nós pensamos em hora sexta, convertendo para o nosso horário dos dias de hoje, seria aos meio-dia. Então, a água, na realidade, as mulheres iam buscar naquele tempo quando era fresco pela manhã. Mas se ela foi esperar até o meio-dia para buscar água, quer dizer que ela esperou até o momento mais quente. Então pode ser que essa mulher, já que ela esteja vivendo com seu sexto marido, ela soube muito bem sobre a sua situação e ela tinha medo do olhar e das falas do povo da aldeia. E é por isso que ela pode ter realmente tentado se distanciar das outras mulheres. Mas qual seja o motivo, essa mulher, ela veio no sol quente para buscar água. Então, mas por que ela veio buscar água? Porque é importante. É importante para ela. Mas pense bem, era tão importante buscar água, mas ela deixou o cântaro de lado e foi anunciar a Cristo. Então, ela abandonar o cântaro que era para buscar água, isso significa que esta mulher, ela foi transformada. Isso é um acontecimento que mostra externamente. Então, qual é o acontecimento que trouxe a mudança para essa mulher? A história no meio é que ela se encontrou com o Messias. Então, ela compreendeu verdadeiramente que ele era o Cristo. E através disso existe a mudança para esta mulher. Então, realmente no poço de Jacó se encontrou com o Senhor Jesus e ela estava conversando com Cristo. E cada momento mais ela vai descobrindo sobre o Senhor Jesus. E por fim, ela conseguiu saber exatamente que ele era o Cristo Messias que estava por vir e ela creu nele. Então, se nós olharmos esta palavra,
podemos ver que o coração dessa mulher vai conhecendo sobre o Senhor Jesus de forma mais aprofundada. Então, primeiro, ela olhando para o Senhor Jesus, disse: realmente você, sendo tu judeu, está me pedindo para dar água para mim? Eu que sou mulher samaritana? Então, se nós olharmos essa fala nesse versículo, podemos ver que ela estava falando com uma grande amargura, não é mesmo? Então, primeiro, o Senhor Jesus é um homem judeu e ela é uma mulher samaritana, então eles são inimigos. E depois ela foi conversando com o Senhor e ela disse: nossa, você é um Senhor maior do que o nosso pai Jacó? E ela disse: me dê uma água dessas. Dá-me dessa água, Senhor, para que eu não venha ter que me esforçar para buscar água. Então quer dizer que eternamente o Senhor agora se tornou aquele que pode dar a vida, a água da vida eterna para ela. E depois ela percebeu, dizendo: nossa, eu vejo que tu és profeta. Então, e o Senhor Jesus contou a ela que ela estava vivendo com 5 maridos diferentes e agora o 6º não era o seu marido. Então, ela nunca se encontrou com o Senhor Jesus antes, mas ela descobriu: nossa, parece que você é profeta, porque você está me contando todas as coisas. Depois ela conseguiu compreender que ele era o Senhor que veio ensinar qual é o real, verdadeiro culto, e depois ela conseguiu compreender: ele é o Cristo, o Senhor. É por isso que olhamos o versículo 25 a 26, vamos ler todos juntos. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então, se nós olharmos a promessa do Antigo Testamento, quando o Cristo, Messias, ele vier, ele haverá de ensinar o que é o verdadeiro culto. Então, o Senhor Jesus disse a ela: eu o sou. Então, será que o Senhor Jesus, ela disse somente isto a ela? Não. Essa mulher realmente está esperando pelo Messias. Então, esse Cristo, Messias, que está sendo esperado por ela, e o Senhor está se revelando diante dela, e não dizendo somente por palavras, mas abrindo o coração, fazendo com que ela pudesse crer que Ele é o Messias. Quer dizer que no coração dessa mulher, ela realmente pôde crer. E é por isso, quando você conhece e crê de forma exata, você pode ser mudado. Essa mulher, ela mudou para sempre. Então, antes, buscar água era a coisa mais importante. Mas agora existe um trabalho mais importante, que é anunciar a Cristo. Pessoal, hoje em dia também é a mesma coisa. Ainda também, um homem, ele viver a sua vida, ele se encontra com Cristo. E você, ao crer que Cristo é o Redentor, o Salvador das almas, você pode realmente receber a salvação e a sua vida é mudada. Esta é a forma da mulher samaritana. Este é o formato das pessoas que receberam a salvação agora. Então, o formato dessa mulher samaritana quer dizer que toda a transformação dos cristãos, como deve ser e como é, o Senhor, Ele está mostrando antecipadamente. Então, quando nós recebemos a salvação, nos tornamos em novas criaturas, nos tornamos em algo novo. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 e 17. 16 e 17, vamos ler todos juntos. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós olharmos para Paulo, ele disse: nós conhecemos a Cristo através da carne.
Então, conhecemos segundo a carne. O que significa isso? Quer dizer que o Senhor nasceu como filho de um carpinteiro, nasceu pobre, viveu uma vida pobre durante 3 anos e meio, passou por todo Israel, ensinando a sua palavra. Então recebeu todo o ódio, a inveja dos líderes do povo, e assim ele foi crucificado. E assim como Paulo está dizendo, nós conhecemos o Senhor através da carne, e conhecemos em carne também. E mesmo que o tenhamos conhecido em carne, então se nós olharmos para os cristãos, eles creem realmente em Cristo como se fosse o líder religioso, não é mesmo? Então eles também pensam que somente é um Senhor grandioso, um grande estudioso, ou uma pessoa grande, como essa mulher aqui. E apóstolo Paulo também. Mas quando você vai aprender na Bíblia, você vai perceber, não é. Você é muito maior do que filósofos, Sócrates, todos eles pensaram muito, mas morreram e não tem como ressuscitar. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Realmente no túmulo deles está o cadáver deles, mas o túmulo do Senhor Jesus é vazio. Então nós, enquanto aprendemos a Bíblia, o Senhor, ele criou todas as coisas. O Senhor é todo-poderoso, o governante de todas as coisas. Como Filho unigênito do Senhor Deus, ele veio para este mundo. Ele que resolveu todos os seus problemas. E assim nos trouxe veio como Salvador. Ele se tornou o nosso Rei. Nós descobrimos isso no Senhor. E assim, nós todos, antes em Adão, estávamos fora do Senhor. Mas agora em Cristo, uma nova criatura. Quer dizer que nós entramos para dentro de Cristo. Quer dizer que agora nós nos tornamos em algo novo. Quer dizer que nos tornamos novos. Então, o conteúdo é o mesmo, mas dentro do nosso espírito que cremos, o Espírito Santo está ali. A vida do Senhor foi cumprida em nós. Então, o Senhor que remiu meus pecados agora está dentro de mim, não é? Da mesma maneira, o Senhor que acabou com os meus pecados, Ele me faz compreender isto. E não somente isto, mas me permitiu a vida. Ele me permitiu a chance de poder ir para o reino dos céus. Isso significa que é uma nova criatura. Uma nova criatura quer dizer que mudou totalmente de algo anterior, que antes era assim, agora virou para algo totalmente diferente. Vamos procurar Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora precisa se despir do velho homem para se vestir do novo. Isso significa que uma pessoa que recebeu a salvação, ele já despiu das coisas velhas, se vestiu do novo. Então vestir do novo homem. Então isso significa o quê? Que já está no passado perfeito, quer dizer que já foi cumprido. Mas se nós olharmos Efésios capítulo 4, versículo 22, então já disse que nós realmente nos despimos do velho homem e agora nos vestimos do Espírito, da renovação do Espírito. Porque nós somos segundo Deus, criados em verdades de justiça e santidade. Então agora precisamos renovar do Espírito e precisamos se revestir do novo homem. E nessa palavra diz, vos revistais. E aqui ele diz que realmente está no passado, quer dizer que já foi cumprido, não é? E ambos estão certos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele tem um estado de que ele é o Filho do Senhor Deus e isso não tem mudança. Então, não existe mudança
nessa fé, quer dizer que ele é o Filho do Senhor Deus. Mas se ele vive realmente nas faltas, vive no meio do pecado, ainda tem muita coisa para trocar. É por isso que em estado nós podemos dizer que ele se vestiu, mas agora em vivência nós precisamos ir nos revestindo, não é? Então, de qual maneira que seja, então precisamos nos vestir do novo homem. Quer dizer que agora se tornou um novo homem diante do Senhor Deus. Então isso significa que o Senhor também buscando a imagem que o criou. Quer dizer que o Senhor Deus é aquele que criou. O Senhor Deus é que criou a minha carne. O Senhor é aquele que dá a vida para mim. O Senhor que me deu todas as coisas. Quer dizer que vivendo, seguindo a imagem do Senhor. Então, quando o Senhor ele criou o homem pela primeira vez, então o homem foi criado com a aparência do Senhor. Como em Gênesis capítulo 27. Então o Senhor ele criou o homem conforme as suas mãos. Criou homem e mulher, os criou. Então ele ter criado como homem e mulher. Tem pessoas que pensam que isso é somente o formato exterior, mas não é essa aparência. Mas está se referindo ao espírito que está dentro do homem. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele assoprou o fôlego de vida. E assim nós recebemos, e agora nós temos o espírito de vida dentro de nós. Um espírito vivo. Mas esse espírito ele morreu pelo homem ter pecado. Então, da mesma maneira, quer dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Então, quer dizer que o Senhor está cumprindo a sua grande salvação por nós. Mas nós morremos diante do Senhor. Então, quer dizer que o diabo, ele nos faz pagar todas as coisas. E assim, para realmente nos salvar, o Senhor, ele nos permitiu a sua vida como um espírito vivo dentro de nós. Agora, como seres em união com o Senhor, nós podemos nos parecer com Ele. Quer dizer que a imagem do Senhor é transformada para que nós possamos crer nisso. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, já disse para que nós sejamos participantes da sua divina natureza. Então nós recebemos a vida do Senhor, é por isso que nós participamos dessa natureza espiritual do Senhor. Quer dizer que nós somos transformados cada momento mais. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7, ele fala sobre as coisas, as partes da fé, os fatores da fé, que é vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Quer dizer que nós precisamos cada momento mais crer e precisamos ser transformados para que nós possamos viver pelo Senhor. E também se olharmos em Gálatas capítulo 5, aparece sobre os frutos do Espírito, que é o amor. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 22, em diante podemos ver, o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer que são 9 frutos. E isso aparece como plural, não é algo singular. Quer dizer que se são frutos, quer dizer que ambos você precisa receber todos eles, você precisa frutificar todos eles juntos. E você pode dividi-los em 3. Então nós podemos dizer que o amor, gozo e paz é para com o Senhor. A longanimidade, benignidade e bondade é algo que quando nós estamos vivendo em relação com as pessoas mundanas ou os cristãos dentro da igreja, entre homens, é o que nós necessitamos. A fé, mansidão e temperança, isso é algo que é necessário você frutificar dentro da sua personalidade, da sua própria vivência. Então quer dizer que na sua vivência com as pessoas pessoais ou propriamente dentro de si também, tudo isso existem os frutos e formas para ganhar. Então a lei é algo poderoso, a lei tem um grande poder. Então é impossível você ir contra o Espírito Santo.
Então, da mesma maneira, quer dizer que todas as coisas que são contra, o Espírito nos faz vencer. Quer dizer que o Espírito nos faz frutificar. Então, nós temos essa concupiscência pecaminosa dentro de nós. O diabo, que é invisível aos nossos olhos, ele quer nos derrubar. Isso é poder, isso é a lei dele. Então, mas, realmente pode ser que nós podemos ir contra. Realmente, enquanto nós vivemos, não tem como nós vencermos, mas o Senhor, ele nos faz vencer. É por isso que nós vivemos seguindo a imagem daquele que nos criou. Então vamos nos parecendo cada momento mais com a imagem do Senhor, para que possamos ser renovados em conhecimento também. Então todas as coisas, elas são renovadas. Então, pessoal, quando nós recebemos a salvação, tudo é renovado. Se olharmos na palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, já nos disse que também, como a verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer que agora em uma boa consciência. A boa consciência, o real fator, realmente o real motivo de existir essa consciência para podermos seguir diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele nos permite um novo coração para podermos largar esse coração velho, esse coração duro, para que nós possamos obedecer ao Senhor. Então, um coração que era tão duro como pedra que ia contra o Senhor, agora ouvindo o Evangelho, agora realmente tem um coração, eu vou viver para o Senhor. Então, o coração nós temos, não é? Porque nós sempre temos o coração de querer obedecer, de fazer, só nos falta força. Então, mas o Senhor Deus, ele nos permitiu esse coração. Então, assim como na palavra do Senhor, realmente onde existe o Senhor, existe a liberdade. Então, da mesma maneira, nós todos realmente fomos libertos, nós recebemos a liberdade do seu Espírito, como em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, e aonde que o Espírito do Senhor ele atua dentro da igreja. Então, enquanto nós vivemos conforme a sua palavra, então dentro da igreja, todas as coisas que nós sempre realmente desejávamos, realmente que o Senhor Deus ele possa nos permitir essa imensa graça. E assim nós podemos viver para o Senhor. E assim nós recebemos um novo conhecimento. Então pense bem, realmente aqueles que andavam realmente perdidos, não é? Mas agora vamos descobrir o motivo da existência dos Espíritos, vamos aprendendo sobre Cristo. Então, durante esta vida, enquanto vivemos na igreja, então cada momento mais, conforme a igreja, nós vamos aprendendo. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, pensa que a igreja é somente um centro religioso, não consegue compreender de forma exata qual é a vontade do Senhor Deus. Então, no segundo andar havia uma igreja, e antes eu fui e vi esse pastor que já entrou realmente bêbado para dentro da sua sala. E qual é o objetivo de ele ter entrado ali? Ele entrou realmente dizendo por que a igreja foi construída tão grande. Ele reclamou dizendo por que construiu a igreja tão grande desperdiçando dinheiro. Ao ver daquele senhor, a igreja é somente uma religião, não é? É por isso que quando ele bebeu, ele veio contar tudo que estava dentro do seu coração. Então, realmente, ele está pensando, por que vocês gastam tanto dinheiro com essas coisas religiosas, com a igreja, se tem tanta coisa para fazer no país? Então, as pessoas que não creem falam como este homem. Então, mas depois que você recebe a salvação, você tem um conhecimento sobre a igreja. Você pode ver que o Senhor, ele deixou o evangelho na igreja. O Senhor, ele quer que a igreja esteja completa para que possa fazer o trabalho de resgatar os espíritos perdidos. Nós sabemos que essa é a vontade do Senhor Deus. Existe o conhecimento exato. Então, da mesma maneira, nos despimos do velho homem, agora nos vestimos do novo homem. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele pode ser transformado dentro do Senhor. Quer dizer que muda os valores de vida. Quer dizer que das coisas, realmente, dos homens, do mundo, para Cristo, para o Senhor. As coisas individualistas para o coletivo. Então, da mesma maneira, antes vivíamos para as coisas deste mundo, mas agora descobre que as coisas deste mundo estão para acabar.
E assim ele vive tendo a esperança para as coisas eternas. Então assim muda-se o objetivo de vida deste homem, o motivo, a razão da vida. Então isso é algo muito lógico. Então quer dizer que isso se tornou o verdadeiro para aqueles que realmente receberam a salvação. Quer dizer que o reino dos céus e o inferno realmente se tornou verdadeiro. Agora nós temos a certeza de que iremos entrar para o reino do Senhor Deus. Então agora vivemos realmente a nossa vivência, nos assegurando realmente nessa fé diante do Senhor Deus. É por isso que resgatar espíritos é algo precioso. Realmente pregar o Evangelho, viver pelo Evangelho é algo precioso. Então antes quem estava longe da Bíblia agora pode se aproximar da Bíblia. Quer dizer que em todas as coisas nós podemos ser mudados. Então quer dizer que é uma nova criatura. Quer dizer que agora se tornou novo, se revestiu do novo. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então uma pessoa que crê em Cristo Jesus, então igualmente, realmente um grande trabalho do Evangelho aconteceu à vida deles. Então se realmente nós cremos verdadeiramente em Cristo, recebemos a vida eterna diante do Senhor Deus, mas não recebemos uma transformação, não existe transformação, quer dizer que isso é falso. Então nós precisamos conhecer o Senhor de forma exata e assim precisamos ser mudados. Uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, essa pessoa ela tem uma transformação incrível diante do Senhor Deus. Então se nós pensarmos em carne também, então quando nós vamos para o salão de beleza, nós vamos fazer um permanente ou muda o corte de cabelo, vai até a barbearia, né, para cortar o cabelo. E também você foi e comprou uma roupa muito cara. E o que as pessoas do lado vão dizer? Vão dizer, nossa, coisa bonita, nossa, que coisa agradável, coisa maravilhosa. Então eles pensam, nossa, como é que essa pessoa mudou? Então, mas isso é somente algo, a aparência externa que mudou. Então agora realmente nós podemos ver aqui na Bíblia, os santos que receberam a salvação como Cristo, o Redentor, realmente existe a mudança. Então quer dizer que agora é uma mudança que o exterior vai tentando acompanhar o interior, porque interiormente você já foi mudado, você recebeu a salvação, e é por isso que agora as suas ações precisam mudar, com certeza. E agora nós precisamos purificar por dentro para que assim o externo a aparência possa ser purificada também. E é por isso, é uma extrema transformação, é por isso que as coisas velhas se tornaram novas. Quer dizer que agora nos tornamos um novo homem. É isso que o Senhor está nos dizendo. Então, conforme a palavra da Bíblia, se esta é a verdade, então um homem quando recebe a salvação, então a transformação deste homem se torna um grande choque, penso eu. Então, porque uma pessoa que não recebeu a salvação antes, vivia conforme a vontade das pessoas do mundo, vivia seguindo as coisas da carne, mas agora precisa ser mudado por completo. Então, uma pessoa que realmente recebeu a salvação de forma exata, existe a transformação exata e momentânea e instantânea do cristão, é que nós precisamos ver e pensar qual é a relação, qual é a diferença que este homem tem comigo. Como é que eu devo mudar? Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso, para que assim nós possamos ter um tempo para podermos pensar isso em nossos corações. Vamos pensar. Então, primeiro, nós podemos ver a transformação de Zaqueu, que procurou pelo Senhor. Vamos procurar Lucas capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19. Então, Lucas capítulo 19. Versículos 5 ao 9. Eu irei ler. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se nós olharmos essa palavra, então Zaqueu estava sobre a árvore enquanto o Senhor Jesus, a moreira, enquanto o Senhor Jesus estava ali pregando, passando. Então ele, pensa bem, mesmo sendo pecador, ele não é uma criança, não é? Mas ele subiu em cima de uma amoreira. Então aí as pessoas devem ter olhado para ele e devem ter rido, né? Perdão, um sicômoro, não é? Então aí muitas pessoas devem ter rido dele, dizendo: nossa, ele não é nem criança, mas por que ele subiu em cima de uma árvore? Mas por que ele fez isso? Porque era o sonho dele poder ver a Cristo. Então, ele tinha um desejo realmente afetuoso para poder ver a Cristo ali. O Senhor Jesus nunca havia ensinado o nome, não é? Ou ele teria ensinado o seu nome para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse para eles: Zaqueu, venha, desce. Mas o objetivo do Senhor ter ido para Jericó é para se encontrar com Zaqueu. O Senhor disse: hoje me convém estar em sua casa, em pousar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu a Cristo em sua casa. Ele recebeu a Cristo com um coração alegre. Então nós agora que recebemos a salvação exata diante do Senhor Deus, esse é o formato de que nós recebemos a vida diante do Senhor. Então este homem, depois que ele se encontrou com o Senhor naquela noite, se nós olharmos o versículo 8, ele levantou-se, Zaqueu, e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então as pessoas ao redor devem ter ficado realmente falando de lado, não é? Porque ele não vivia numa boa situação, ele deve ter pecado muito. Mas esse Zaqueu, na noite que ele se encontrou com o Senhor, ele disse para o Senhor, ele disse: eu vou dar o que dos meus bens? Então, metade dos meus bens. Das coisas que eu tenho defraudado de alguém, eu vou pagar defraudado. É quadriplicado, não é? Então, defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E para os pobres ele vai dar metade. Pense bem, para ele ganhar os bens dele, será que ele demorou uma semana? Será que ele juntou por quanto tempo, não é? Mas pense bem, o que ele disse para o Senhor Jesus? Demorou 1 ano para ele dizer isso para Jesus? Ele demorou uma semana? Um dia? Não. Ele, na hora, depois que ouviu essa palavra de Cristo, ele disse por ele mesmo que ele faria isto. Quer dizer que isso é instantâneo. Na hora existe essa transformação que aconteceu para Zaqueu. Como que houve essa transformação para Zaqueu? Então, antes de ele se encontrar com o Senhor, ele era um homem que era centrado em bens. Mas ele se encontrando com o Senhor Jesus se tornou o ser mais precioso da vida dele. Então ele reconheceu que o Senhor era o Salvador do Espírito, que veio salvar. Então o Senhor, ele disse que a salvação chegou a essa casa. Então se nós formos para os céus, nós iremos nos encontrar com Zaqueu também. Então Zaqueu, ele deve estar dizendo lá nos céus: nossa, eles estão falando sobre mim hoje. Então naquele dia houve a transformação exata. Então o Senhor se tornou o Senhor mais importante da vida dele, de bens para o Senhor. Quer dizer que assim ele disse que também metade dos seus bens ele daria para os pobres. E assim ele se tornou centrado nos outros. Agora não é os bens que são preciosos, mas as pessoas são preciosas. Então de uma vida que ele ficava agarrado aos seus próprios bens, agora ele mudou para uma pessoa que agora quer realmente compartilhar. De um homem que era individualista, mas agora para alguém que compartilha as suas coisas. Quer dizer que esse Zaqueu, ele não fez isso porque ele foi ordenado por Cristo, mas ele mesmo, ele já soube o que ele haveria de fazer. Ele decidiu por conta própria o que haveria de fazer. Então uma pessoa que realmente se encontrou com Cristo,
é uma pessoa que existe a mudança na sua vida. E isso é algo natural. Então isso não é algo realmente especial. Nós podemos dizer que isso é algo totalmente normal. E segundo, então vamos pensar sobre a mulher que Marcos, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 5, vamos ver sobre essa mulher que trouxe o vaso de alabastro e quebrou e derramou sobre o Senhor Jesus. Então, Marcos, capítulo 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Então aqui nós podemos ver uma mulher. Ela trouxe o seu alabastro, que tem um valor de 300 denários. Ela derramou 300 dinheiros, e ela derramou para o Senhor Jesus. Então, com certeza, esse perfume pode ser praticamente toda a herança que ela tem, não é? Então, porque pensa bem, o denário é o salário de um homem de um dia. Então, mesmo que você pegue isso como por volta de 100 reais, nós podemos dizer que essa mulher, ela quebrou isso e entregou para o Senhor Jesus. Isso mostra o amor que ela teve para com o Senhor. Então, da mesma maneira, realmente agora está realmente fazendo uma grande festa, não é? Então, realmente Davi, ele escrevendo os Salmos, ele diz: o Senhor me preparou realmente. Ele fez o testemunho diante do Senhor, dizendo que o Senhor, através das suas bodas, ele o ungiu e assim fez com que a minha taça se transbordasse. Quer dizer que o Senhor o fez exaltar, o exaltou na frente de todos. Quer dizer que da mesma maneira, essa mulher, ela tem feito esse ungido ao Senhor Jesus, significa que é exaltar o Senhor na frente de muitas pessoas. Então, pessoal, se nós olharmos nesse acontecimento, nós podemos ver a mudança realmente de valor de uma pessoa que realmente recebeu a salvação de forma realmente drástica, não é? Então isso é algo realmente assustador. Algumas pessoas devem ter pensado: por que essa mulher está desperdiçando este vaso? Eles ficaram bravos, murmuraram contra ela, porque era algo caríssimo. Mas ela ter quebrado e ter jogado fora foi o que eles pensaram, que era desperdício. Mas a mulher o fez assim, por conta do motivo de crer em Cristo, por ela ter amado a Cristo, para exaltar a Cristo. Ela quebrou algo que é o bem dela, completa, ela se entregou para o Senhor. Quer dizer que toda a sua herança, todos os seus bens, ela entregou para o Senhor. Quer dizer que ela desistiu de tudo que ela tinha por conta do Senhor Jesus. Então, se nós olharmos para esta forma, nós podemos ver que ela viu realmente um valor além do que este alabastro, não é? De unguento, do que esse perfume. Não é? Quer dizer que você deve desistir de algo para que assim você possa entregar. Não é mesmo? Da mesma maneira, o Senhor foi mais precioso do que esse seu perfume, por isso que ela desistiu desse perfume para entregar ao Senhor. Naquele momento, a vida dela toda podia ser baseada nesse alabastro, nesse vaso de alabastro, num unguento de nardo puro, mas ao se encontrar com o Senhor, ela descobriu que o Senhor, ela tem mais valor do que o seu próprio perfume, do que esse
esse unguento de nardo. Quer dizer que houve uma mudança drástica na vida dela, no pensamento, na forma de pensar e na forma de viver. Quer dizer que o objetivo de vida, a razão de vida dela mudou. Quer dizer que o Senhor da vida dela era ela mesma, mas agora o dono e o Senhor da vida delas mudou. Por isso que naturalmente houve esta mudança. As pessoas ao redor não têm mudança dos seus valores. Por isso que é impossível compreender a mudança, o pensamento, a forma de agir dessa mulher. Então pensa bem. Nós, pelo Senhor, que é tão precioso em nossas vidas, o que nós estamos desistindo? Se existe algo mais precioso na minha vida, se existe algo mais precioso na minha vida, quando o Senhor ele precisar, será que eu estou preparado para entregar para o Senhor? Então, será que o Senhor tem um valor realmente além realmente do que eu tenho? Será que se o Senhor é muito mais precioso do que tudo que eu tenho, eu posso fazer algo tão drástico como isso? Se nós olharmos para Abraão desistiu de 4 coisas da sua vida. Ele deixou a casa de seu pai e vai para a casa que eu te mostrarei. Ele deixou que a terra do Ur dos Caldeus, ele deixou a casa de seu pai. E ele também tinha uma boa plantação, um bom campo que ele poderia dividir com o seu sobrinho, mas ele não escolheu primeiro. Ele desistiu desse boa terra que ele poderia ter escolhido, os bons pastos. E o Ismael, que nasceu em carne, ele também ele o expulsou de sua casa. E quando o Senhor disse para sacrificar a Isaac, que era tão precioso como a sua vida, ele deu a sua resposta para o Senhor. Pelo menos ele sacrificou as 4 grandes coisas preciosas da sua vida. Se nós olhamos para Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26 também. Moisés disse, pela fé, sendo já grande, recusou-se chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Disse dessa maneira. Então, até Moisés, ele desistiu pelo menos das 3 coisas. Ele tinha realmente a glória de ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele recusou. Então, ele deixou, por esse pouco tempo que ele tinha, os tesouros do Egito, ele deixou de lado. Então, o povo de Israel está passando por realmente sofrimento no deserto. Ele podia buscar o seu próprio descanso, a sua própria paz, e isso era escolher o quê? Realmente o pecado, mas ele, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, ele podia ter todas as riquezas, os tesouros do Egito, não é? Então, porque ele tinha essa grande posição como filho da filha de Faraó, mas ele abandonou tudo isso, ele desistiu. Moisés também desistiu disso. Paulo também desistiu. Então, antes de se encontrar com Cristo, todas as coisas que pareciam que eram benéficas a ele disse que ele considerou como se fosse esterco, como se fosse lixo. Porque o que ele tem não vem das obras, mas vem da fé através da justiça do Senhor. Quer dizer que veio tudo de Cristo. Quer dizer que o conhecimento em Cristo Jesus é a coisa mais preciosa. Quer dizer que é a coisa mais preciosa para a vida dele. Até Paulo disse desse jeito. E se olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo disse, realmente, viver ou morrer, eu desejo que o Senhor ele seja exaltado em minha vida e glorificado. Por conta disso, ele pôde recusar todas as outras coisas. Quer dizer que ele encontrou o valor real da sua vida. Ele descobriu que o Senhor, que agora dele passou para o Senhor. É por isso que essa é a mudança natural do cristão. Sem isso, não tem como isso acontecer. Como nós podemos ver em Salmos 73, versículo 25 diz, quem eu tenho no céu senão a ti, e a terra não há quem eu deseje além de ti. Então nós podemos ver
que existe realmente valor no Senhor. Quer dizer que, mesmo que seja no sofrimento, eu não reclamo. Eu posso suportar e andar com o Senhor. E terceiro, é a mudança dos irmãos da igreja de Jerusalém. Vamos procurar Atos capítulo 8. Palavra de Atos capítulo 8. Versículo 1 ao 4. 1 e 4. Só 2 versículos eu irei ler. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Pessoal, então Jerusalém é um lugar onde eles mataram realmente os cristãos que creem em Senhor Jesus. Em Jerusalém é muito difícil você guardar a sua fé e viver ali, porque eles mataram a Cristo naquela cidade. Então, você se manifesta pelos outros dizendo que você agora crê em Cristo. Quer dizer que você pode ser abandonado, pode ser que você perca todos os privilégios que você tem, realmente como um judeu, não é? Então, um homem que era cego desde nascença. Então, a verdade de que quando que Cristo havia o curado, ele testemunhou por todos, ele foi perseguido e foi realmente questionado. Depois de ter sido questionado pelos judeus, o Senhor Jesus se encontrou com ele novamente. Aonde existem os líderes religiosos que mataram a Cristo, é claro que é realmente muito difícil você guardar a sua fé ali. Mas os irmãos da igreja, realmente de Jerusalém, eles não correram somente por suas próprias vidas. Então, houve uma grande perseguição, não é? A não ser os apóstolos, todos eles foram dispersos pelas terras de Judéia e de Samaria. Eles perderam as suas terras, perderam tudo que tinham, eles somente poderiam agora se mudar. Então eles poderiam negar ao Senhor Jesus dizendo, eu não creio nele. Então eles poderiam permanecer ali, mas eles não temeram em anunciar a Cristo. Então a verdade que eles tinham de crer a Cristo, com a fé deles, eles abandonaram tudo que eles tinham. Eles foram expulsos por conta da fé em Cristo. E é por isso que em todo lugar que eles fossem, eles pregavam o Evangelho. Quer dizer que, e assim se tornou um motivo para que o Evangelho pudesse ser pregado realmente mais fortemente. Então, se nós olhamos para esse acontecimento, a fé exata dos irmãos da igreja de Jerusalém, a mudança de vida deles, como que você pode desistir de toda a sua vida? Como é que você pode desistir da sua casa, da sua terra, tudo que você tinha ali? Então, Cristo Jesus era tão precioso assim na vida deles. Abraão deixou Ur de Caldeus e foi para a terra de Canaã. Se nós olharmos em Ruth, também Ruth deixou a terra de Moabe e foi para servir ao Senhor Deus em Belém. Se nós olharmos em 2 Crônicas capítulo 11, versículo 13 a 16 também, aparece que todo o povo de Levi, os levitas, eles que realmente desejavam servir ao Senhor Deus, eles decidiram e abandonaram a terra de norte de Israel para irem para sul de Judá. Porque naquele tempo, em norte de Israel, Jeroboão, que realmente era o servo de Salomão, ele estava dominando aquela terra como rei, e ele criou bezerros de ouro, e ele estava dizendo que este era era o Deus que havia conduzido a vida deles. E assim eles não escolheram dos levitas, mas outras pessoas para serem os seus sacerdotes. Então eles totalmente foram deteriorados em fé, mudaram completamente. E quando isso aconteceu, o povo de Levi, e as pessoas que realmente queriam servir ao Senhor somente com o seu coração, eles deixaram toda a terra deles, que eles viveram durante centenas de anos ali, eles abandonaram e foram para o sul de Judá. E para eles, mesmo que eles sejam expulsos da sua própria terra,
O Senhor Jesus tem um maior valor do que isso. É por isso que eles podiam fazer uma coisa dessas. Esses irmãos da igreja de Jerusalém, todos os dias eles se reuniam, não é? Vamos procurar Atos, capítulo 2, versículo 46. Atos, capítulo 2, versículo 46. Vamos ler todos juntos. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos em alegria e singeleza de coração. Vamos ler até aqui só. Então, nós podemos ver, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias. Todos os dias. O que significa todos os dias? Quer dizer que na fé, isso era uma grande parte da vida deles. Quer dizer que todos os dias eles se reunirem ali. Quer dizer que a igreja é toda a vida deles, é o centro da vida deles. Então, porque se não é assim, como é que você pode ir todos os dias? Quer dizer que todos os dias eles estavam ali. Será que eles não tinham o que fazer? Não, claro que eles tinham algo para fazer. Mas, quer dizer que era tão precioso assim, é por isso que eles vinham para se unir. E esse era o centro da vida deles. Eles tinham outras coisas para fazer, mas a coisa mais importante era este trabalho. É por isso que eles se reuniam todos os dias. Como na palavra de Atos, realmente já disse que eles venderam todas essas coisas para viverem em comunidade, não é? Então eles não desejavam que pudessem ser destruídos ali, é por isso que o Senhor realmente... O Senhor queria que eles se espalhassem, mas mesmo assim, realmente eles fizeram tudo isso em fé, eles sacrificaram pelos outros irmãos e irmãs. E fizeram um amor. É por isso que as igrejas primordiais, as igrejas primitivas, nós podemos ver como que o número de pessoas aumentaram tão grande no início. Quer dizer que assim realmente aumentou cada dia mais realmente o número de pessoas que receberam a salvação. 4 e 5 também já disse realmente como que aumentou o número de pessoas. E disse que era um grande número. Como 6 e 7 também, realmente já disse que aumentou muito mais o número de pessoas. E assim, até os sacerdotes eles vieram e obedeceram ali. Até os sacerdotes é difícil deles crerem, mas eles creram. Eles retornaram. Então isso é uma mudança extrema também. Uma mudança drástica. Então podemos ver que os irmãos da igreja de Jerusalém se encontraram com o Senhor. Eles mudaram por completo. Quer dizer que todos os dias agora se reuniram no Senhor unânimes, em espírito. Venderam todas as coisas para utilizarem por todos, em coletivo. Então como que uma coisa dessa pode acontecer, não é? Então, mas nós sabemos que isso é o que? É algo natural. E quarto, capítulo 19, Atos capítulo 19, versículo 19. Atos capítulo 19, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Versículo 20, vamos ler todos juntos. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então o evangelho foi pregado em Efésios. Então acredito que havia muitas pessoas que faziam magias. Então eles trouxeram seus livros que eles faziam magias, eles queimaram. E o valor eram 50.000 peças de prata. 50.000. Então pense bem, naquele tempo onde essa Bíblia foi escrita, uma prata é o salário de um homem grande, adulto, que ele trabalha e ganha no dia. Então pense bem, 50.000. 50.000 pratas, não é? Então nós podemos ver que isso são anos de trabalho. Vocês já pensaram nisso? Então vocês tentem calcular uma coisa dessas também. Então é algo imenso. Já que é algo imenso, está escrito aqui, não é mesmo? Então eles queimarem os seus próprios livros não é algo fácil. Naquele tempo, livro é algo precioso. Porque não tinha
impressão ou coisa do tipo, então é necessário um grande investimento para você comprar livros. Então, papiros também naqueles tempos realmente eram muito caros também. Então, livro eu acredito que era algo muito caro naquele tempo. Então, uma pessoa comum, um cidadão comum ter um livro é algo muito complicado e difícil naquele tempo. Mas o que significa eles pensarem em queimar os livros? Eles viveram a vida toda fazendo mágica, eles viveram ganhando dinheiro fazendo mágica. Então, eles abandonaram a sua profissão e eles decidiram trocar realmente de profissão. Eles venderam os seus livros para assim trocar de profissão. Eles podiam vender, mas por que eles não venderam? Eles foram e queimaram, porque isso era pecado diante do Senhor Deus. E quando se fazem magias, realmente eles sabiam que isso se tornava pecado para ir diante do Senhor, é por isso que eles queimaram tudo isso. Então, na realidade, este livro mostra a vivência deles. Então, na realidade, mostra a relação direta com a vida deles. Quer dizer que eles tiveram o Senhor como mais valor, mais precioso do que a própria vida deles. Então, realmente, na Bíblia já disse expressões assim, que Cristo Jesus, que nos permitiu essa vida para nós, realmente é incomparável com as coisas dessa carne que nós temos. Então, eles todos, realmente de forma realmente bem ousada, realmente confiante, eles venderam, mesmo que eles paguem 50.000 peças de prata, eles querem guardar a fé no Senhor, eles tiveram essa decisão. É por isso que isso era possível. A mudança dos mágicos aqui em Efésios também, nós podemos ver uma mudança drástica na vida deles, mas ao ver do Senhor Deus, isso é algo lógico, isso não é algo especial. E também, se nós olharmos a Bíblia, os irmãos da igreja de Tessalônica também tiveram a mudança. Então, nós podemos ver o apóstolo Paulo que pregou o evangelho para eles. Realmente, muitas pessoas receberam a salvação, mas os judeus, eles quiseram realmente grandes tumultos ali, e assim ele teve que fugir de noite. O tempo era muito curto para poder pregar o evangelho para eles, para fundarem a igreja, e também foi um tempo muito curto para viver a vida de fé, para crescerem em fé. Porque ele ficou no máximo que 2 meses, se formos contar previsão mínima, foi de 1 mês até 2 meses. Foi tão curto o tempo que ele ficou em Tessalônica. Mas ali foi manifesto com grande poder a fé dele. E houve uma grande perseguição, mas ele venceu toda essa perseguição. E assim ele se tornou um exemplo para todos aqueles que nele creem. E assim ele pregou o evangelho fortemente por lá. Então ele venceu toda essa tribulação. Então, se nós procurarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 6 ao 8. Vamos ler todos juntos. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, os irmãos da igreja de Tessalônica, eles realmente só têm alguns meses de fé, eles são pequenos, eles são realmente recém-nascidos. Eles estavam neste estado, mas eles suportaram a tribulação desde o princípio. Eles mostraram essa grande resistência na fé. Então, no meio de grande tribulação, no meio de muita tribulação, apóstolo Paulo, recebendo a ajuda dos irmãos no meio da noite, ele teve que fugir dali. E era um lugar difícil para o apóstolo Paulo voltar ali. Mas, no meio dessa tribulação do sofrimento, quem que recebeu foi a igreja de Tessalônica.
O apóstolo Paulo se preocupou com eles, mas eles venceram a tribulação. E eles se tornaram o exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. E porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, quer dizer que a palavra do Evangelho foi pregada por eles. Então, se nós formos para Macedônia, para ir até Acaia, eles pregaram o Evangelho. Então, nós pensamos por volta de 5 fatores. A mudança de Zaqueu, a mulher do alabastro, os irmãos da igreja de Jerusalém, a mudança dos mágicos em Éfeso, a mudança dos irmãos da igreja de Tessalônica. Toda esta mudança não é feita para uma pessoa especial. Não podem pensar que isso é para uma pessoa especial. Mas é a mudança para todo aquele que é salvo. Isso é algo normal. Claro que a vida de fé do cristão realmente é preciso de um tempo para crescer. Mas mudança começa desde o momento que você recebe a salvação. Então, sem se importar com o tempo da mudança, com a duração, mas nós podemos ver que isso é algo impressionante, que é de se impressionar, não é? Que a mudança, mesmo que demande tempo, ela é impressionante. Mas nos dias de hoje, como que nós somos? Quando nós temos mudanças drásticas, nós tememos, nós temos medo. Nós temos medo que isso aconteça. Será que nós não estamos nos satisfazendo somente realmente de uma mudança que seja segura, estimada? Isso é antibíblico. Na Bíblia já disse que nós recebemos a salvação e nos tornamos em um novo homem, nova criatura. Então, o povo de Israel, realmente eles tiveram aquele dia como o primeiro dia do mês, no momento que eles fizeram a Páscoa, quando eles partiram dali, não é? Da mesma maneira, quando Cristo veio, quando ele veio para a nossa vida, muda tudo. Quer dizer que a minha vida de antes precisa ser mudado por completo. É por isso que em Efésios realmente já disse que antes vós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Agora somos filhos da luz, andam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, não é? E assim como 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 também diz: antes não era povo, mas agora é povo de Deus. Então antes não haviam recebido a misericórdia, mas agora tendo recebido a misericórdia. Então ele criou a diferença aqui, não é? Como em 1 Pedro. Realmente antes andávamos com ovelhas perdidas, desgarradas, mas agora tornastes para o Senhor, que se tornou o pastor e o bispo das nossas almas. Então, antes nós vivíamos realmente abaixo da lei. Nós vivíamos presos sob a lei. Mas, após a vinda da fé, nós agora não estamos abaixo da lei. Mas agora existe essa mudança, não é? Existe essa mudança da fé que vem para nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação diante do Senhor Deus, realmente ele segue, ele consegue viver na fé que o Senhor permitiu a ele. Existe essa fé que é antes e depois. E é por isso que é algo que as pessoas, que eu não consigo perceber, nem as pessoas ao meu redor podem não conhecer. Realmente existe essa fé que é misteriosa. Então, o cristão que é falso. Então, a vida que o Senhor permitiu para ele, se ele está querendo esconder esse Cristo e essa salvação, esse evangelho, é a mesma coisa que querer esconder a luz nas trevas. Isso é impossível. Então, as pessoas nunca apareceu na Bíblia mostrando pessoas que tentaram servir o Senhor Jesus escondidamente, de forma misteriosa. Não existe isso. Se você realmente crê, você precisa manifestar. Então, esses 5 pontos, essas 5 diferenças que nós vimos aqui, tente comparar com a nossa própria vida.
a vinda do Senhor está muito próxima. Se eu não ainda recebi a salvação, eu preciso, no retiro, dessa vez, testar a minha fé, confirmar, para que ter essa certeza, não é? Antes que seja tarde. Mas agora, realmente antes, realmente da fé, mas agora com a fé. Será que essa fé que eu tenho é uma fé exata diante do Senhor Deus? Eu preciso pensar de forma realmente bem séria diante do Senhor Deus. Então isso significa que existe uma mudança interna por completo. Porque se existe essa mudança, existe uma pessoa que as suas ações do exterior também vão seguir. Então assim, uma pessoa que é salva realmente pode dar uma grande influência para as pessoas que estão ao seu redor, que ainda não receberam a salvação. Vamos procurar João capítulo 4 novamente. João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 28 e 29, vamos ler todos juntos. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, se nós olharmos para esta mulher, ela se encontrou com Cristo e recebeu a salvação. E qual o trabalho que ela fez? Ela disse: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Vinde e vede, porventura não é este o Cristo? Então, esse é o trabalho de uma pessoa que recebeu a salvação. Isso é algo natural. Isso não é porque alguém mandou eu fazer, mas isso é um sinal realmente espiritual de uma pessoa que recebeu a salvação. Então, eu viver neste mundo ganhando dinheiro, sobreviver, é importante. Mas existe algo mais importante do que as coisas deste mundo, de que é comer ou beber e ganhar dinheiro neste mundo. Então nós temos um objetivo diferente, não é? Prioridades na nossa vida. Que é pregar a Cristo que eu conheci. Então vamos procurar Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 31 a 33. Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33. Vamos ler todos juntos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, um cristão, quando ele vive neste mundo, existem dois grandes trabalhos que ele faz. Então, primeiro, como já nós vimos aqui, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Então, claro que nós, para vivermos neste mundo, nós não temos como ser livres, não é? Deste trabalho. Claro que nós precisamos fazer também. Mas nós precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Esse é um dos outros trabalhos que nós precisamos fazer. Tá, aqui diz que são os gentios, não é? Os gentios, eles somente pensam o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, onde que eu vou viver, como que eu vou me satisfazer, como é que eu vou ter a minha própria satisfação. Então, esse é o objetivo de vida dessas pessoas. Mas uma pessoa que recebeu a salvação faz esse trabalho, não é? Mas esse não é o todo, esse não é o objetivo de vida do cristão. O objetivo de vida do cristão é algo mais precioso. Então, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, essa é a prioridade que mudou em nossas vidas. Nós também precisamos de duas coisas, mas existe algo mais precioso para nossas vidas. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Então, se eu recebi a salvação, agora é comer, beber, dormir, eu preciso fazer, não é? Enquanto eu estou neste mundo, eu não tenho como ser livre dessas coisas, dessas necessidades. Mas isso não pode se tornar o objetivo da minha vida, isso não pode se tornar o todo da minha vida. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, existe um trabalho mais precioso, primeiro, que é anunciar ao Senhor. Vamos procurar João capítulo 1,
capítulo 40 até 42. João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui existem vários discípulos, não é? E vários dos discípulos de João Batista disseram: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realmente testificou isso repetidamente. E 2 desses discípulos seguiram o Senhor e eles ficaram com o Senhor Jesus. E um deles é irmão de Pedro, de Cefas, André. Então André, depois que ele descobriu que o Senhor era o Messias, qual foi o primeiro trabalho que ele fez? Primeiro, ele foi até o seu irmão e disse: Achamos o Messias. Então, achou primeiro a seu irmão. Ele buscou o seu irmão, realmente em carne mais importante primeiro dele, e ele foi para dizer a ele. Então, essa foi a primeira coisa que ele fez. E no versículo 43, e no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, pessoal, Filipe aqui, ele recebeu o chamado do Senhor. E a ação dele, ele procurou seu amigo Natanael e disse: Nós encontramos com aquele que estava prometido, nós nos encontramos com o Messias. Então, Natanael, ele sendo um dos discípulos, então tem uma grande chance de ele ser Bartolomeu. Então, a primeira coisa que Filipe fez foi procurar seu amigo para anunciar a Cristo. Então, nós podemos dizer sim que a prioridade muda aqui. Então, uma pessoa que descobriu exatamente que Cristo é o Redentor. Então, o objetivo, a coisa mais realmente primordial é anunciar a Cristo. Então, qual é a prioridade das nossas vidas? É anunciar o Senhor. Mas e no tempo do retiro? Mais ainda. Então, o que nós devemos fazer no retiro? Então, o Senhor, enquanto estava realmente ali na cidade de Samaria, ele fez o quê? Um retiro, não é? Durante 3 dias e 2 noites. Mas essa mulher deixou o cântaro e fez o trabalho de anunciar a Cristo. E depois ela veio buscar água, não é? Claro, ela precisa buscar água com seu cântaro. Mas enquanto o Senhor estava ali, ela fez o trabalho de anunciar a Cristo. Então, qual seja o trabalho, ela fez o trabalho de ajudar a Cristo. Então, nós também, realmente, nós temos a nossa prioridade para anunciar o Senhor, mas no nosso retiro nós é mais ainda. Como é que nós devemos fazer no retiro? Nós precisamos deixar o cântaro de lado. Então, todo o trabalho que eu tenho na minha vida eu preciso deixar de lado. Então, é porque meu trabalho se encerrou? Porque eu terminei meu trabalho? Não. Então, mesmo que eu tenha um trabalho realmente como uma montanha, eu preciso deixar de lado e eu preciso dar toda a minha vida para o retiro. Então, tem momentos onde nós precisamos abandonar nosso cântaro, que pode ser agora. Então, a partir da terça até sexta-feira também. Nós precisamos abandonar nosso cântaro. Todas as coisas da nossa vida nós precisamos deixar de lado. Mesmo que eu tenha muito trabalho a fazer, eu preciso deixar de lado. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Isso é algo exato diante do Senhor Deus. Então orem por isso. Participe, tenha o coração de ansiar para trabalhar. Então com certeza o Senhor Deus irá ajudar. Então nós podemos ver a evidência dessa mulher de Samaria, que teve grande força, para que assim as pessoas de Samaria
realmente, verdadeiramente, puderam realmente ir para diante do Senhor, não é? Vamos procurar João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 30. Vamos ler todos juntos. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, pulando, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Quer dizer que muitos samaritanos creram em Cristo, porque por conta desse testemunho. E é assim, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, porque eles foram para Cristo, não é? Ela disse, disse-me tudo quanto tenho feito, vinde e vejam. E assim o Senhor Jesus, que é o Cristo Jesus, Messias que foi prometido, realmente ela pôde crer com exatidão ali. Então o Senhor que contou todas as coisas que eu tenho feito, ele será que não é o Cristo? Como aqui aparece uma grande fé, não é? Então ela conduziu verdadeiramente as pessoas que receberam a salvação. Como em Provérbios capítulo 21, no versículo 28, diz: a falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Então nós já provamos disso, quer dizer que o Senhor é o nosso Salvador, Cristo. Realmente mesmo que eu morra, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Porque o Senhor me permitiu a vida, agora eu posso entrar no reino eterno do Senhor Deus, eu posso viver no meio da glória do Senhor para a eternidade. Nós temos certeza disso, nós provamos disso. E agora nós precisamos desejar esse coração, nós precisamos pregar com grande força, e isso pode mudar as pessoas. Quer dizer que assim nós podemos participar todos juntos. Então, no meio do retiro, enquanto nós nos esforçamos também, por completo, existe um grande suor, realmente trabalho. Quando você está cansado, você o quê? Fica com careta, não é? Mas podemos ver nossos irmãos e irmãs sorridentes, todos eles trabalhando todos juntos. E as pessoas vendo esse rosto. Será que eles não vão se tornar, ficarem emocionados por isso? Então nós podemos ver que por conta desse testemunho da mulher samaritana, muitas pessoas vieram. Nós podemos ver que o testemunho de André também teve uma grande força para conduzir Pedro. Filipe teve um testemunho realmente fiel diante do Senhor, por isso que Natanael pôde ir para diante do Senhor. Então nós podemos ver que realmente como houve a morte dele, o sacrifício. Como Estevão disse, Senhor, não faça o pecado deles cair sobre eles. O apóstolo Paulo também escreveu 14 livros no Novo Testamento, que creu Cristo antes, ele perseguia, ele matou a Estevão, ele estava ali junto das pessoas, mas aquela oração, ele com certeza deve ter visto, não é? Estevão orando daquele jeito, primeiramente. E o que Paulo deve ter pensado? Paulo deve ter pensado, nossa, como é que ele, morrendo, ele pode pensar assim? Como ele pode orar por pessoas assim? Com certeza o espírito dele pode ter sido perfurado profundamente. E isso ajudou para que houvesse a mudança, apóstolo Paulo, para que fizesse um grande papel para que ele pudesse receber a salvação. Porque com certeza para que ele pudesse se arrepender, isso teve uma grande influência. Dessa vez também no retiro, agora eu vou depender do Senhor para pregar o evangelho para minha família. Realmente, qual seja o resultado, ninguém sabe. Tentem, vocês conseguem. O Senhor Deus com certeza vai ajudar. Assim como o Senhor ajudou naquele tempo, Ele vai ajudar agora também. A influência de uma pessoa, como ela tem uma grande força. Então, realmente, muitas pessoas creram por conta de um único testemunho. Uma pessoa, ela pregou o evangelho por toda a cidade. Pessoal, uma pessoa é importante. Mesmo que eu não faça, outro vai fazer por mim. Não! Eu preciso fazer. Existe algo que eu preciso fazer. Um trabalho que eu preciso fazer como salvo diante do Senhor Deus. No retiro existe algo que eu preciso fazer. Nós podemos ver a obediência, a fé de Noé. E a família dele realmente abriu um novo caminho de fé. Quer dizer que nós podemos ver como nasceram vários outros descendentes da fé através dele. Através da obediência, sacrifício de Moisés, realmente desistindo de muitas coisas de sua vida, ele conduziu o povo de Israel para saírem do Egito para a terra de Canaã. Ele fez um grande trabalho, preparou o palco para a vinda do Senhor Jesus. Nós podemos ver a Raabe, a prostituta, como ela, através da sua ação, ela pôde ajudar para que muitas pessoas pudessem receber a salvação.
Quer dizer que uma pessoa pode fazer um grande trabalho. Não pode pensar, uma pessoa não é nada. Não, não. Olhem para D.L. Moody. D.L. Moody, ele recebeu a salvação através de Edward Kingman. Ele era um professor da escola dominical. Ele pregou o evangelho para Moody. Então Moody, enquanto ele era engraxate, ele recebeu a salvação. Mas Edward Kimberley realmente pregou o evangelho para ele. E Moody, será que ele soube que Moody ia se tornar um pregador realmente internacionalmente famoso? Internacionalmente influenciador com o evangelho da palavra do Senhor? Não, não soube. Ele foi para vários lugares para pregar o evangelho. Então dizem que realmente em números, por volta de 200 milhões de pessoas devem ter sido pregadas por D.L. Moody. Nós não sabemos quantas pessoas receberam a salvação, mas por estatística, nos dias de hoje, dizem que D.L. Moody ele deve ter pregado por pelo menos 200 milhões de pessoas. Então pense bem, realmente ter pregado o evangelho para 200 milhões de pessoas, realmente muitas pessoas devem ter recebido a salvação. Quão grande deve ser o galardão para Edward Campbell, não é? Da mesma maneira, realmente eu não sei para quem que eu estou pregando, como que vai ser o resultado dessa pregação para o espírito de uma pessoa. Uma pessoa não é uma pessoa. A influência de uma pessoa é tão impressionante. Quando ela é entregue realmente em obediência e em fé, nós sabemos que isso acontece um grande resultado. Para nós termos uma fé exata, nós precisamos dar o nosso tempo, nós precisamos dar o nosso coração, para que assim possamos pregar a palavra e assim possamos crescer, não é? Como nós já vimos, João capítulo 4, palavra de João capítulo 4, versículo 40. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Versículo 41 e 42, vamos ler todos juntos. E muito mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então ele ficou 2 dias ali, ficou durante bastante tempo. E o Senhor estando ali, continuamente pregou a palavra para eles. Então assim muitas pessoas tiveram a fé exata. E assim, realmente testemunhando. Realmente, nós realmente ouvimos e agora sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Então durante 4 dias e 3 noites, nós precisamos dar o nosso tempo. Vocês se decidirem todos participarem, não é? Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Vocês vão participar? Vão participar? Obrigado. Então todos que responderam precisam participar. Têm a responsabilidade. Então mesmo que se a minha fé está caída, eu posso ganhar forças no meu serviço. Ouvindo a palavra também eu posso ser restaurado. Então uma pessoa que ainda não recebeu a salvação precisa estar dentro da ouvindo a palavra continuamente. E assim a fé pode se tornar exata. É por isso que vamos dar o nosso tempo para ouvirmos a palavra o suficiente. Ou na palavra de Neemias, o povo de Israel, quando eles construíram as muralhas novamente, eles estavam reunidos para ouvirem a palavra. Então eles ouviram a palavra realmente desde a manhã até anoitecer. Então quer dizer que eles ouviram a palavra durante quantas horas? 6 horas. De uma vez. Será que querem que eu pregue durante 6 horas? Então, nós quando vamos para a África para pregarmos a palavra, eles pregam 4, 5 horas. E as pessoas, elas estão focadas. Isso é algo tão incrível. Então, isso acontece quando você tem um coração de desejar. Se você não deseja, isso é impossível. É necessário ouvirmos o suficiente. Então quer dizer que da manhã até a noite, o apóstolo Paulo ele pregou o evangelho para os judeus. Quer dizer que da manhã até a noite, quer dizer que o dia inteiro. Então o pastor boba da igreja, realmente, na África, é por isso que ele prega da manhã até a noite. Realmente se inspirando nessa palavra. Então nós precisamos ouvir o suficiente. É por isso que na palavra de Atos, capítulo 28, versículo
23, nós podemos ver que ele pregou a palavra de manhã até a noite. E também nós podemos ver que ele foi para a escola de tiranos, não é? Que ele... o tempo que ele pegou emprestado daquele local foi desde a manhã, às 11 horas da manhã, até as 4 horas da tarde. Quer dizer que ele pregou por volta de 5 horas. Então nós podemos ver como o fervor de apóstolo Paulo é incrível. E as pessoas que ouviram também precisam ter esse coração realmente que desejam por isso, não é? Então pregou a palavra durante 2 dias e assim eles puderam ter a fé de que ele era o Salvador. E assim, realmente dando tempo, você precisa ouvir a palavra o suficiente para que assim a sua fé possa se tornar firme. Então é isso que nós devemos fazer dessa vez também. Então quando o santo trabalha, o Senhor Deus, ele trabalha junto. Então pense bem, se essa mulher ela se encontrou com o Messias, mas ela ficou de boca fechada. Será que o Senhor poderia ir para a cidade para pregar ou não? Não tinha como. Quer dizer que através dessa mulher, realmente o evangelho foi pregado na cidade. Então quando o santo trabalha, o Senhor, ele trabalha. Então se eu não trabalhar, realmente o trabalho que o Senhor Deus deseja fazer não tem como ser feito. Pode ser que eu atrase o trabalho do Senhor Deus. Isso também é algo incrível que eu preciso tomar cuidado. É por isso que o Senhor, em Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, realmente ele já disse, nem deis a ele descanso até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Quer dizer que se o Senhor não descansa, eu não devo descansar. Se o Senhor está trabalhando, eu devo trabalhar com ele. Então esta é a verdade que é exata. Quer dizer que o Senhor, para trabalhar, ele necessita de nós. E assim, realmente por fim, voltando para João capítulo 4, versículo 33. Vou ler a partir do versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então olhem bem aqui. Então se olhamos bem para essa palavra, nós podemos ver que a palavra do Senhor, nós podemos ver o coração dele. Onde está o coração do Senhor? O que ele está falando? Onde que ele está vendo? Então, os discípulos eles foram para a cidade para comprarem comida para o Senhor Jesus e trouxeram a comida para Jesus e disseram, Senhor, Rabi, coma. Mas o Senhor disse, eu tenho uma comida que vós não conheceis. Eles pensaram, alguém trouxe comida para ele? Mas o Senhor Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se nós olharmos aqui, a comida aparece 2 vezes aqui, a comida da carne e a comida que o Senhor Jesus está dizendo é a comida do Espírito. Não é mesmo? Então, levante os olhos e vejam para o campo. Já está realmente pronto para a ceifa. Não dizeis vós que precisam de 4 meses para que venham a ceifar? Então aparecem 2 tipos de campos também, não é? Um campo, que é o campo onde que a comida carnal está plantada. E segundo, levante os olhos e vejam o campo que está plantado, que é do Espírito. Existe a comida da carne e a comida do Espírito. Existe o campo da carne e o campo do Espírito. Onde está o coração do Senhor? Realmente está no campo do Espírito. Então precisamos de um olho para ver isto. Então, quer dizer que as pessoas do mundo, eles somente olham para a comida da carne, a comida do mundo, o campo deste mundo. Mas o que o Senhor está dizendo para nós? Que o coração do Senhor, que é para fazer a vontade do Senhor Deus, o trabalho de resgatar os espíritos perdidos. Quer dizer que isso é precioso, isso que é importante. Então, da mesma maneira, agora também, não é mesmo? Então, se nós conhecemos esse coração do Senhor, será que eu posso entristecer esse Senhor? E segundo, o Senhor ele não deseja fazer sozinho, ele deseja fazer em união. Então, se nós olharmos depois, versículo 36,
E o que ceifa recebe galadão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, se nós olharmos para essa palavra, é uma palavra muito difícil, mas se pensarmos só um pouco, nós podemos ver que é uma palavra tão fácil. Então pense bem, realmente na plantação o Senhor está dizendo como exemplo. Então para que você possa plantar, é necessário o esforço de alguém para preparar o campo. E assim você planta ali para que assim possa realmente nascer o broto e assim dar a espiga. E assim nós precisamos somente colher, ceifar. Então preparar o campo e assim frutificar. E terceiro existe o que? O trabalho para ceifar. Então, quem fez o trabalho primeiro de preparar? Quer dizer que os santos do Antigo Testamento, eles prepararam o palco para a vinda de Cristo Jesus, não é mesmo? E o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, durante seus 33 anos, quando veio a este mundo, ele disse que se uma semente não cair na terra e não morrer, realmente não pode dar frutos. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir o trabalho do Evangelho. Então o Senhor, ele cumpriu a remissão dos pecados. É por isso que todas as pessoas se tornaram agora frutos. E agora nós somos pessoas que pregamos o Evangelho. E isso é somente que ceifar. Nós fazemos o trabalho de ceifar no Novo Testamento. É por isso que olhem para o trabalho do Senhor Deus. Agora nós fazemos isso o quê? Unidos, em união. Quer dizer que o Antigo Testamento, todos os santos, não é do Antigo Testamento, com Cristo Jesus. E agora nós, do Novo Testamento. O Senhor, ele preparou o seu campo no Antigo Testamento e assim ele cumpriu realmente através de Cristo Jesus que veio, se sacrificou e morreu na cruz durante 33 anos que ele se entregou para pregar o Evangelho. Então pense bem, realmente nós quando estamos aqui, nós no retiro, somente tem uma pessoa que prega o Evangelho? É isso? Não. Existem todas as pessoas que participam, tem pessoas que preparam comida, tem pessoas que cozinham, tem pessoas que cuidam das pessoas que ficam adoecidas ou se machucam na enfermarias, não é? Tem pessoas que cuidam do lixo, tem pessoas que cuidam realmente dos dormitórios, tem muitas pessoas que se reúnem para que estarem em união, para que assim nós possamos fazer o trabalho para ceifarmos vidas, não é? Nós participamos desse trabalho. Então o Senhor, ele se agrada do que é feito em união. Quer dizer que o santo realmente esteja em união. É isso que o Senhor, ele se agrada. Então é isso que nós devemos cumprir dessa vez, entenderam? Então participem todos juntos e agora conduzam também as pessoas que precisam receber a salvação para que esse grande trabalho possa acontecer na quarta etapa. Então me perdoem por ter conduzido por tão longo hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. O Senhor Deus nos permitiu um tempo precioso hoje. Através de uma palavra da Bíblia, uma parte da Bíblia, nós pudemos aprender o que é a vontade do Senhor Deus, o que é que nós devemos fazer. O Senhor Deus nos permitiu a grande chance preciosa para podermos pensar e aprender. Senhor, desde terça-feira até a sexta, realmente nós temos todo o retiro planejado. Que o Senhor Deus possa permitir para que o grande trabalho do Senhor possa ser manifesto, para que assim muitas pessoas nacionalmente possam receber a salvação e cada um de nós possa ser utilizado de forma preciosa para esse trabalho. Senhor, todas as coisas nós dependemos somente do Senhor. Que o Senhor Deus permita para que todas as coisas possam acontecer de forma segura, que assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Nós agradecemos e oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.